Eu quero começar lendo esse texto que está ali em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, que vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvessem dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Que texto interessante da palavra, né, queridos? Nós podemos extrair aqui desse texto, da história de Naamã, muitas lições para a nossa vida hoje. Vamos começar analisando quem era Naamã. Naamã, a Bíblia diz que ele era um homem muito importante. Afinal de contas, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele tinha uma posição social extremamente importante, de extrema responsabilidade. Mas a Bíblia diz que apesar da sua posição social, apesar da sua riqueza, apesar dele ocupar um cargo muito importante, a Bíblia diz que este homem, ele tinha uma enfermidade, ele era leproso. E ele sofria com essa lepra. E o que aconteceu? Uma menina, ela foi levada cativa. Aqui, ó, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha que interessante. Uma menina foi levada como escrava para servir a quem? Nada mais, nada menos, a mulher de Naamã. E essa menina, ela era oriunda do povo de Israel, do povo de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia os profetas de Deus. E ela chegou para sua patroa e disse assim: ah, senhora, se o seu marido conhecesse o profeta que há na minha terra, ele com certeza seria curado. Eu paro para pensar, meu Deus, que fé dessa menina, né? Que bênção. E que instrumento de Deus essa criança foi. Ela foi, na verdade, um instrumento de Deus na vida dessa mulher, na vida de Naamã. Nós vamos ver lá para frente o que aconteceu. Então, isso traz lição para nós de que nós não devemos desprezar nenhuma criança, nenhum jovem. Nós temos que ouvi-los.
Amém? Nós temos que ouvir o que eles têm para falar. Pensou se essa mulher fosse preconceituosa e falasse assim: ah, você é uma menina, você não sabe de nada, você é um escravo, você é uma serviçal. Mas não, a Bíblia diz que a mulher de Naamã, ela deu ouvidos àquela menina e ela falou para o marido dela o que a menina tinha dito. E Naamã falou com o rei da Síria e o rei mandou uma carta, despediu Naamã e falou assim: olha, vá até o rei de Israel e leva uma carta minha, né? Só que na carta você pode observar, né? O rei da Síria não entendeu nada, né? Porque ele deu uma carta para que Naamã fosse curado pelo rei de Israel. E não era isso que a menina disse. A menina disse que ele seria curado através da vida do profeta. Mas Naamã foi lá com a sua cartinha até o rei de Israel. E chegando ali, a Bíblia diz que o rei de Israel ficou indignado, porque ele falou assim: eu não tenho o poder de curar. O que o rei da Síria está querendo? Romper comigo? Né? E ele rasgou as suas vestes. No que ele rasgou as suas vestes, isso se espalhou e chegou aos ouvidos do profeta que a menina havia dito. Chegou nos ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu disse assim: rei, manda esse homem ter comigo. Eu vou atendê-lo. Manda ele vir comigo. Só que aconteceu uma coisa interessante. Olha como Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, observar o que está escrito e ver a aplicação dela para a nossa vida hoje. Naamã, você pode observar, que nós vamos observar aqui na leitura, que ele era um homem que precisava ser tratado por Deus. Antes dele ser curado da lepra, ele tinha um outro problema muito sério, que não era um problema físico, mas era um problema de alma. Naamã, ele era um homem orgulhoso. Ele tinha orgulho, era um homem soberbo. E nós vamos descobrir isso no decorrer da leitura do texto. Naamã foi, né, com seus cavalos, com seus carros. Imagina a comitiva ali chegando na casa da porta do profeta, de Eliseu. O que aconteceu? Você pensa que Eliseu foi e abriu a porta para Naamã? Não. Olha que a Bíblia diz o que ele fez. A Bíblia diz que Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã e dizer o seguinte: olha, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e você vai ficar limpo. Então não foi o próprio Eliseu que atendeu Naamã, foi um dos seus serviçais que falou isso para ele. Aí Naamã, como eu falei, muito orgulhoso, muito soberbo, ficou indignado. Como assim? Aí ele diz assim: nossa, eu pensava que o profeta ia sair, que ele ia ter comigo, que ele se colocaria de pé, que ele invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha a mente de Naamã. Ele, na verdade, tinha tudo arquitetado de como o profeta agiria com ele e como Deus faria com ele. Muitas vezes nós não somos assim. A gente quer receber uma bênção, a gente luta por uma bênção, luta por algo, mas a gente fala assim: ah, Senhor, está na sua mão. Só que, na verdade, a gente começa a arquitetar: olha, Deus podia fazer assim, Deus podia fazer assado. Ah, Deus podia usar fulano de tal. Olha, podia conversar com aquela pessoa que é importante. Não somos assim? Naamã não era diferente. Naamã pensava a mesma coisa. E ele ficou indignado. E ele ficou mais indignado ainda do rio que o Eliseu mandou ele se banhar. Não era um rio muito limpo, né? Se fosse hoje, seria o nosso, vamos dizer assim, o nosso Tietê de hoje. Não era um rio dos mais limpos. Mas foi no Rio Jordão que Eliseu falou: Naamã, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ainda questiona: puxa, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Olha, Naamã de novo querendo fazer as coisas do jeito dele. Queridos, quantas vezes Deus está falando: olha, esse é o caminho. É dessa maneira que você deve agir. E a gente fica assim: ah, mas e se eu fizer de outro jeito? Ah, mas será que é mesmo? Ah, não sei. Com Naamã foi a mesma coisa, né? E ele foi-se e voltou-se com indignação. Então ele no primeiro momento, não quis obedecer a palavra do profeta. Aí entra na história os oficiais de Naamã.
Aí os oficiais de Naamã disseram assim para ele. Naquela época eles chamavam os chefes, os grandes líderes, de pai, né? Podia ser meu pai, meu senhor. Aí os oficiais chegaram para Naamã e falaram assim: meu pai, se o profeta tivesse dito para você alguma coisa difícil, acaso você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Quer dizer, para os oficiais, aquilo que Naamã mandou o Naamã fazer era simples, não era complicado. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, né? Se o profeta tivesse mandado ele fazer uma coisa mais difícil, será que ele não faria? Será? Então, essa palavra dos oficiais fez com que Naamã parasse e pensasse realmente nessa situação. E o que aconteceu? Então ele foi, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Ele ouviu os seus oficiais. Queridos, muitas vezes na nossa vida, nós temos que ouvir as pessoas. Nós temos que ouvir aquele que está do nosso lado, aquela pessoa que nos ama, que gosta da gente. Nós temos que ter conselheiros, não é verdade? Nós temos que ouvir as pessoas. E graças a Deus que Naamã, ele poderia ter humilhado os seus oficiais e falado: olha, vocês são subordinados a mim, eu não vou dar ouvido para vocês. Mas não, aí começou na vida de Naamã um processo de humildade. Começou na vida de Naamã o tratamento que Deus queria fazer na vida dele, começou a acontecer. E aí aconteceu, Naamã foi, obedeceu a palavra do profeta, e a Bíblia diz que ele mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou limpo. Olha que interessante. Deus começou a trabalhar no caráter de Naamã, tirando a sua arrogância, tirando a sua soberba, né? Deus trabalhou. Quando ele começou a obedecer a palavra do profeta, Deus começou a operar na vida dele um milagre. E ele foi obediente. E no 7º mergulho, imagine a situação. Toda a população ali assistindo, a comitiva, os oficiais, todo mundo assistindo ali. Um mergulho, 2º mergulho, 3º mergulho, e nada. 4º mergulho, 5º mergulho, 6º mergulho. Talvez ele estivesse até pensando em desistir. Mas ele pensava: não, são 7 mergulhos. E a Bíblia diz que no 7º mergulho, quando ele saiu da água, ele estava completamente curado. Então, queridos, com essa palavra, nós aprendemos várias coisas. Nós aprendemos que nós não temos que ter uma vida de soberba, nem de arrogância, mas nós temos que ser humildes e confiar na palavra de Deus. Amém? Confiar, sem reservas. Confiar, porque no tempo certo, Deus não tinha cura para Naamã no 1º mergulho, nem no 2º, nem no 3º, mas no 7º mergulho. Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós recebemos a bênção. Amém? Muitos querem receber a bênção, mas não querem obedecer a palavra. Nós temos que obedecer a palavra em primeiro lugar para receber a bênção, assim como Naamã recebeu a sua bênção também. Amém?